Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre o diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso ele faz parte da UML, Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem universal, tá? Universal não, desculpa, é unificada. Que é a UML? Basicamente é você colocar no papel como um sistema funciona. Ele não precisa ser exatamente um sistema computacional. Ele pode ser um sistema manual, qualquer tipo que exista de sistematização, a gente pode utilizar ele para modelar, tá bom? Mas não vamos falar dele como um todo, vamos falar mais especificamente do diagrama de caso de uso, que basicamente ele faz uma representação do que o sistema faz, e a gente consegue ver de forma visual. Então são as interações que existem entre atores, que a gente vai falar já já, e os casos de uso, que são as ações que o sistema realiza através desses atores, né? E que esses atores vão operar, fazer no sistema, tá? Bom, resumindo tudo isso, eu vou deixar esse arquivo aí com vocês. Esse arquivo dessa apostila foi feito pela Rosana, que é a coordenadora hoje do curso, tá? Então a gente utiliza essa apostilinha que ficou muito boa por sinal. E a gente vai... o que faz o diagrama de caso de uso? Ele descreve um conjunto de atividades de um sistema sob o ponto de vista dos seus atores. Então são essas interações. Decidir e escrever os requisitos funcionais do sistema. Então é muito importante, o diagrama de caso de uso é muito bom para a gente conseguir definir quais são os requisitos funcionais. A gente já trouxe isso lá de todas as regras que a gente já viu, de todas as técnicas de levantamento de requisitos. E através desse diagrama de caso de uso a gente vai poder visualizar esses requisitos funcionais. Só relembrando, requisitos funcionais são aqueles em que o sistema aquele que o sistema realmente faz e interage. Os requisitos não funcionais são aqueles que não é uma funcionalidade do sistema. Por exemplo, o tipo de computador, qual a configuração de computador. Já um requisito funcional é aquilo que o sistema precisa fazer, tá? Bom, para fazer um diagrama de caso de uso envolve o seguinte: descobrir quem são os atores envolvidos nesses casos de uso, tá bom? Então, quem é que influencia, quem é que faz com que o sistema realize uma tarefa? Por exemplo, uma pessoa pode ser um ator, um cliente, um funcionário, só que um ator também pode ser outros sistemas, tá? E quais as ações que esse ator participa? Então, dentro de um supermercado, por exemplo, um ator é um cliente, é o funcionário. São dois atores que interagem com o sistema. O cliente é aquele que compra, o funcionário é aquele que registra a compra, registra os produtos, tá bom? Então, normalmente são externos ao sistema, não é o sistema em si, tá bom? E agrupar essas ações que possuem o mesmo nome em comum. Normalmente é um verbo no infinitivo, tá bom? O ator, como eu já disse, ele é uma pessoa, um sistema, um outro dispositivo que gera esta determinada ação, tá bom? Então, normalmente a gente vai representar o ator por esse bonequinho dessa forma, tá? Então, pode ser um departamento, pode ser um cliente, pode ser um outro sistema que envia uma informação para o seu sistema e aí gera uma ação dentro do seu sistema, que são as famosas APIs, né, de integração entre sistemas ou entre módulos, tá? Então os atores são qualquer coisa que seja externo ao seu sistema que vai gerar uma ação, que vai fazer com que gere uma ação do seu sistema e dê um retorno. Então, sempre que uma ação acontece, ela tem que gerar um retorno de alguma forma, tá? O caso de uso são as ações em si, tá? Então, quando o cliente, que é um ator, vai utilizar o seu sistema, qual é a ação que ele vai fazer, o seu sistema vai fazer para aquele ator? Então, por exemplo, nós temos o realizar venda, ok? Então, essa é a forma de representar. Normalmente a gente coloca essa elipse e o verbo dentro dessa elipse. Não estamos mais utilizando dessa forma, tá? O caso de uso ele pode ser
primário ou secundário. O primário é aquele que é o que tenha direto com o ator, tá? Que tem associação direto com o ator, tá? E os secundários são aqueles que não trazem benefícios diretos para os atores, mas são necessários para que o sistema funcione adequadamente. Então, um caso de uso vai chamar outro caso de uso, mas é importante para aquele caso de uso principal funcione como deveria, tá? Então, a associação é onde o ator vai fazer a interação com o sistema, tá bom? Então, esse é o caso de uso do fazer pedido com que o cliente interage. Então, a gente faz uma associação simples, é simplesmente uma reta, bom? Uma linha, tá? E depois nós temos os outros tipos de interação que a gente vai falar depois, na próxima aula, que são entre os casos de uso, de um caso de uso para o outro, que são os includes e os extends, que a gente não vai falar exatamente agora, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou utilizar para fazer esses desenhos com vocês é um software online, tá? Ele chama edrawmax.com. E quando você acessa esse EdrawMax, você pode criar a sua conta, né, SigUp, ou clicar em login se você já tiver a conta cadastrada. Cliquei aqui em login. O bacana é que para quem já tem Gmail, para quem já tem algumas redes sociais, você consegue fazer o login sem precisar de criar sua conta aqui no SigUp, né? A internet deu uma parada, não está funcionando o botão login. Vou clicar no SigUp. Também não funcionou. Pessoal, dei uma pausa no vídeo, que a internet deu uma caída, voltei. Bom, clicou lá em login, clicou em Get Started Now. E aí vai poder fazer o login, tá? Se não tem a conta, clica aqui em Create a New Account. Eu vou fazer o login pelo Gmail, quem tem Facebook ou Twitter também consegue. Bom. Fiz o login pelo Gmail. Vai carregar essa tela aqui, tá? Aqui nós temos a opção de criar um novo diagrama. E aí nós temos diversos tipos de diagrama, não serve só para a parte de software, tá? Mas aqui dentro de Software Development, nós temos aqui várias opções em branco e temos inclusive exemplos, tá bom? Então nós temos aqui diagramas de UML, que não é o que a gente vai trabalhar nesse momento. Nós temos também o caso de uso perdido por aqui, que eu acho que vai ficar difícil de encontrar, ele vai carregando. Mas nós vamos criar um documento novo em branco, vai clicar aqui no mais. E aí, pessoal, nós vamos ter que selecionar quais são os desenhos que a gente vai querer que apareça no nosso diagrama. Bom, então, esperar a tela aqui carregar, eu já vou mostrar para vocês onde que vai ser. Bom, a princípio vai aparecer aqui do lado esquerdo os diagramas, os flowcharts, né, que são os desenhos comuns, de um diagrama comum, basic. Tá? Nós vamos fechar, e o de texto também nós vamos fechar, que não vamos utilizar. E a gente vai ter que adicionar formas aqui, ou dentro do library também a gente consegue. Quais são as formas que a gente vai adicionar? Dentro de UML Modeling, nós temos o UML Use Case. Fez isso, clicou em OK. Aqui do lado esquerdo vai aparecer os desenhos que nós temos de diagramas de caso de uso, tá bom? Então aqui a gente consegue fazer um desenho de diagrama de caso de uso numa boa, através desse software online, né? Desse aplicativo online, e ele é gratuito. Tem a versão premium com ferramentas mais avançadas, que não vai ser o nosso caso. A área de trabalho que a gente tem aqui, que é a folha que a gente vai fazer o desenho, tá aqui na tela principal. Aqui do lado esquerdo são as formas que a gente vai poder adicionar. E aqui do lado direito nós temos as formatações das formas. Além daqui na parte superior, outras ferramentas depois que a gente adicionar essas formas, tá bom? Então,
Vamos lá, eu vou fazer um diagrama de caso de uso bem simples de uma lojinha de vendas, bem tranquilo, bem devagar, bem fácil para vocês verem como é que faz. Tá? E depois a gente vai começar a fazer alguns exercícios para poder treinar, né? Como que a gente vai identificar quando a gente tem um ator, quando que a gente tem um caso de uso dentro do sistema que a gente está pensando em fazer. Vocês podem usar exemplos para fazer um caso de uso com os softwares que vocês estão fazendo nas disciplinas de lógica, nas disciplinas de programação. Vocês já podem tentar ir fazendo aquilo que vocês já estão aprendendo na programação, a fazer os casos de uso dentro desse software, desses sistemas. Inclusive, um cálculo, às vezes, de um IMC, você consegue gerar um diagrama de caso de uso, tá bom? E no caso tem o cliente que vai fornecer os dados, e o caso de uso seria fazer o cálculo do IMC. E aí você pode ter os includes e os extends, que eu vou passar para vocês na próxima aula. Bom, primeira coisa a gente tem que fazer dentro de um sistema é identificar quem são os atores. Então, num sistema comum, para fazer uma simples venda, quais são os atores envolvidos? Pensando da ótica que você está desenvolvendo esse sistema para a loja, não para o cliente, tá bom? Então vamos pensar, quem é o ator da loja? Quem vai usar o sistema na loja? O funcionário. Então eu vou arrastar esse bonequinho que é o ator, vou dar um delete aqui só para delete. Eu vou pegar o ator aqui e vou segurar clicado e arrastar para dentro do meu workspace, né, minha área de trabalho. Vocês estão vendo que está muito afastado a minha tela, né? Se eu segurar o Ctrl e rolar a bolinha do mouse, eu consigo aproximar, ou também posso utilizar aqui do zoom, como a gente já está acostumado em alguns softwares do Office, né, que a gente vem trabalhando. Então, tá aqui, eu consigo puxar. Acho mais fácil o Ctrl e rolar o mouse, facilita a vida. Ator. Quem é o ator? Funcionário. O funcionário é aquele que vai interagir com o sistema. O que o funcionário vai precisar fazer dentro do sistema? Qual pedaço do sistema que ele vai interagir? Então a gente precisa pensar nos requisitos funcionais que a gente adquiriu através das entrevistas e das técnicas de levantamento de requisitos, como eu já disse, tá? O caso de uso, que é uma funcionalidade do sistema, é a elipse. Olha ela aqui. Segurou clicado, arrastou aqui para dentro, e aí nós vamos começar a escrever essas funcionalidades do sistema e fazer as ligações. No caso, são as associações, por enquanto simples, tá bom? Então, o que o funcionário faz? Cadastrar cliente, tá? Até posso colocar um aqui embaixo do outro para ficar mais organizado. Então, o funcionário, ele faz o cadastro do cliente. Em breve a gente vai ver que esse nome vai mudar um pouquinho, tá bom? Não vai ser mais cadastrar, vai ser o manter, mas na próxima aula eu vou explicar o porquê. E aí a gente vai fazer uma associação simples, não existe uma seta aqui, tá? Todo ator vai ser ligado ao caso de uso através de uma seta simples, ou seja, ele vai interagir com esse caso de uso, tá? Então, cadastrar o cliente. Pronto. Não há a seta. Como eu faço então, depois que eu trouxe essa linha, ela já veio com uma seta embutida. Como eu faço para tirar? Basta eu clicar nela, selecionar, e aqui na parte superior do software, eu posso escolher do lado esquerdo se vai ter uma seta. Vocês podem ver que criou uma seta do lado esquerdo. E do lado direito também, ó, eu posso escolher qual é o tipo de finalização que vai ter, tá bom? E aí o tipo de conector, se ele vai ser assim, ou se ele vai ser reto, ou se ele vai ser curvado. O que significa isso? Se eu puxar esse caso de uso para baixo, olha o que ele vai fazer. Ele vai ficar como se fosse uma linha reta, né, com ângulos de 90 graus. O que o ideal dentro de um caso de uso é a gente escolher esse tipo de conector, que vai fazer a ligação direta, uma linha reta até o caso de uso, tá bom? Então, ok, eu já coloquei, já identifiquei o ator funcionário, já identifiquei o caso de uso cadastrar cliente. Mas o funcionário, ele só cadastra o cliente? Não, ele também realiza uma venda, né? Então, vou colocar aqui.
realizar, verbo no infinitivo, né? Lembrem, venda. Pronto, ok. Então já temos aqui 2 casos de uso ligados ao ator. Bom, voltando aqui, vou te remover essa seta, né? Para tirar, fazer associação simples com realizar a venda, ok? O funcionário faz qual outro tipo de coisa? Ele cadastra o produto, ok? Então ele vai cadastrar o produto. Que depois a gente vai tirar o cadastrar, né? Vai colocar só o manter e depois eu vou explicar para vocês dentro dos Include Extend. Vejam, eu não preciso selecionar a ferramenta de linha para fazer essa associação, tá? Eu posso simplesmente, dentro do ator, tem uns xizinhos em azuis que fica aqui que eu posso fazer a associação direto, tá? Então, posicionei o meu mouse dentro desse xizinho azul, que são os conectores, segurei clicado, eu já posso puxar uma linha. Lembrando, toda vez que eu puxo a linha, eu tenho que tirar essa seta. A função Premium, eu posso, desse site, eu posso vir aqui, alterar dentro do tema e eu posso colocar que toda vez que eu puxar uma linha, ela não tenha setas, tá bom? Mas não há necessidade, basta dar um clique aqui, ou eu posso fazer todas elas com setas, clico no primeiro, seguro o Shift, vou clicando nas outras e aí eu consigo fazer em todas de uma vez para pôr ou para tirar a seta, ok? Bom, e o cliente vai estar envolvido nesse momento como? Ele vai estar envolvido em 2 etapas. O cliente vai estar envolvido no cadastrar cliente e no realizar a venda. Por quê? O funcionário cadastra esse cliente, vai precisar dos dados dele, ou seja, é aí que ele vai estar envolvido. E o funcionário também realiza a venda, sempre há algum cliente. Então, necessariamente vai precisar desses dados deste cliente na venda. O cliente vai estar envolvido no cadastrar o produto? O cliente não há necessidade de estar envolvido. Ou melhor, não há necessidade não, ele não vai estar envolvido dentro do cadastrar produto, porque nada do produto envolve o cliente, tá bom? Então vamos puxar aqui o ator, que vai se chamar cliente. Pronto. E aí, o cliente eu vou puxar ao cadastrar cliente e vou puxar, aqui, e vou puxar para o realizar venda, ok? Pronto, cadastrar, eu já tenho a parte inicial do meu sistema de uma vendinha, de um pequeno software de controle de vendas de uma loja ou de um pequeno supermercado, alguma coisa assim. É só isso? Não, não é só isso. Envolve muitas outras coisas. E o que eu vou falar para vocês hoje, que eu quero que vocês pensem, é aqui imaginar o ator fornecedor e quais os casos de uso que o fornecedor e o funcionário estarão ligados, tá? E eu quero que vocês façam esse diagrama de casos de uso que eu estou passando aqui para vocês e eu quero que vocês incluam o fornecedor dentro desse diagrama de casos de uso que eu mostrei para vocês. Isso vai ser como tarefa, ok? Quem não tiver computador, quem tiver só celular e não tiver a possibilidade de utilizar este software para fazer, vocês podem fazer no caderno, tira uma foto e me manda lá no Moodle, que aí eu vou fazer a correção e vou mandar para vocês. Mais um recado que eu quero dar para vocês é sobre o fórum que eu passei semana passada para vocês falarem sobre o caso de uso e apenas 2 ou 3 alunos só participaram, inclusive eu respondi no fórum e ninguém mais colocou nada lá, ninguém da sala, somente 3 alunos. E vou lembrar vocês, tanto essa atividade de hoje quanto essa atividade do fórum da semana passada vale menção, tá? Elas são avaliativas, portanto, se vocês não interagirem nesses dois, tanto na de hoje quanto na de semana passada, vocês vão ficar sem a menção
dessa atividade, tá bom? Então eu sugiro que utilizem a aula de hoje, assistam esse vídeo, façam o diagrama e inclusive vão lá no fórum e interajam com uma publicação nova ou respondendo a interação de um colega, porque isso vai valer menção. Ok, pessoal? Então, neste momento eu vou ficar por aqui. Na semana que vem eu vou explicar para vocês sobre os includes e os extends, utilizando esse mesmo exemplo, e a gente vai começar a fazer crescer esse diagrama de caso de uso para transformar esse sistema em um sistema um pouco mais robusto, com um pouco mais de etapas que ele vai fazer. Então a gente vai começar a desmembrar um pouco cada caso de uso desse e torná-los mais robustos, fazendo com que aquelas informações que a gente obteve dos levantamentos de requisitos passem a fazer a identificação dos requisitos funcionais e todos os requisitos funcionais estejam presentes aqui no caso de uso para que seja possível vê-lo nesse diagrama, né? Ver tudo isso de forma visual e não apenas em leitura, o que vai facilitar bastante. Tá ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, vou deixar a atividade para vocês lá no Moodle e qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Muito obrigado, tchau! Pessoal, voltei e eu esqueci de falar um pequeno detalhe aqui para vocês sobre como exportar o trabalho que vocês fizeram dentro desse site, né? As versões Premium você pode exportar em qualquer formato sem marca d'água, e aqui você vai ter a marca d'água do site, né? Se você não pagar pela versão, mas não tem problema nenhum. Como que vocês vão fazer então para pegar esse trabalho que vocês fizeram e exportar ele num formato de imagem, PDF, para enviar lá no Moodle para mim? Aqui, ó, clicou nessa opção Output, aí você vai escolher qual tipo de exportação que você vai querer. Graphics, PDF, Word, PowerPoint, em Excel ou no formato que você desejar aqui, tá? Então, Graphics, ele vai pedir, ele vai te avisar que vai ter marca d'água, né, com a marca. Então, ou você faz o upgrade para Premium, se você não quiser a marca d'água, você só dá o Continue e aí ele vai ter a marca d'água. Aí se você vai querer o tamanho original, tamanho com zoom ou o tamanho que você vai querer baixar essa imagem, né? Se colocar aqui tamanho original, deu OK, ele vai fazer o download desta imagem. Olha lá, como PNG, vou colocar lá na área de trabalho. Vejam, vai baixar esta imagem, porém vai vir a marca d'água do site, tá? Não tem problema aqui para gente, para essa aula, vocês podem enviar com essa marca d'água mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? E quem for fazer no caderno pode tirar a foto e mandar no site também sem problema. Quem quiser enviar em PDF também tá ok. Mas um outro detalhe que eu esqueci de falar é que depois que você faz isso, ele já fica salvo, né, dentro do próprio site do seu arquivo, né? Então, se voltar aqui para a página inicial do site, vocês vão lá em My Documents e ali vai estar esse arquivo que vocês acabaram de fazer. Eu acho que eu acabei esquecendo de clicar no salvar ali em cima, mas depois que vocês fizeram e salvaram, olha ele aqui, ó, no Named File. Se eu clicar em abrir, clicar sobre ele, 2 cliques, eu vou abrir já aquele arquivo que eu vinha trabalhando. Então comecei a fazer o meu diagrama de caso de uso, precisei parar, posso continuar, salvar e voltar no próprio site, continuar depois, tá bom? Então tá aqui. Eu posso também gerar cópias aqui no file, como a gente já está acostumado com o Word, com o Excel, né? E assim por diante. Posso modificar o tamanho da página também, se eu quiser, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Era só isso que faltava, que eu esqueci de mostrar para vocês dentro desse site. E agora sim eu finalizei, tá legal? Agora eu vou finalizar para valer e se alguém tiver dúvida pode me chamar. Muito obrigado, tchau!